Bom dia, um grande abraço aí para todos. Uma segunda-feira abençoada. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo. Nós louvamos o nome do Senhor pelas bênçãos alcançadas, por tudo aquilo que Deus tem feito em nós, através de nós, pois Deus é maravilhoso, é sublime, santo, puro, justo e bom, tem cuidado de cada um de nós. Eu quero, desta feita, falar sobre o cálice que Jesus não bebeu, os cálices da ceia da Páscoa e o cálice que Jesus não bebeu. Vou repetir, os cálices da ceia da Páscoa e o cálice que Jesus não bebeu. Deixa eu mostrar aqui. É um artigo científico que eu vou passar para vocês. Aqui, o cálice que Jesus não bebeu. Cálices da Páscoa. Doutor em Teologia, Nelson Alves de Andrade. Compartilhem com outras pessoas, é um assunto muito legal. E vamos de vento em popa, louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. É um assunto bem interessante. Este artigo, que é um artigo científico, ok? Uma pesquisa que eu fiz com as referências, segundo as normas da BNT. Este artigo analisa o significado teológico dos cálices da ceia da Páscoa judaica, Pesach, com ênfase especial no chamado cálice que Jesus não bebeu. Isso aconteceu durante a última ceia. A partir das escrituras, da tradição judaica, do Seder pascal e da teologia bíblica, demonstra-se que a recusa de Jesus em beber o último cálice aponta para uma leitura cristológica, sacrificial e escatológica da redenção. O estudo evidencia que Cristo assume o cálice do juízo para oferecer ao seu povo o cálice da nova aliança. Eu nunca ouvi uma pregação nesse teor. E eu estou fazendo isso através de um artigo científico para trazer para vocês este assunto tão interessante e tão legal. No meu artigo científico, eu coloquei palavras-chave como Páscoa, Ceia do Senhor, cálice, redenção e escatologia. Vamos para a introdução. A Ceia do Senhor foi instituída por Jesus no contexto da celebração da Páscoa judaica. É um rito memorial que recordava a libertação do povo de Israel da escravidão egípcia. No Seder pascal, o uso ritual de 4 cálices de vinho expressa progressivamente a obra redentora de Deus, conforme está escrito em Êxodo, no capítulo 6, versículo 6 ao versículo 7. Contudo, os evangelhos indicam que Jesus interrompe deliberadamente esse ciclo litúrgico ao não beber o último cálice, gesto carregado de profundo significado teológico. Portanto, este artigo, ele propõe-se a examinar os 4 cálices da Páscoa, concentrando-se especialmente no cálice não consumido por Jesus, interpretando à luz da cristologia, da teologia do sofrimento e da esperança escatológica. Vejamos aqui o ponto 2, que é a fundamentação bíblica dos cálices da Páscoa. A tradição judaica associa os 4 cálices às 4 promessas redentoras de Deus. Eu vos tirarei, vos livrarei, vos resgatarei
e vos tomarei por meu povo. Êxodo capítulo 6, versículo 6 ao versículo 7. Alguém aí já ouviu uma pregação semelhante a essa? Já tiveram a oportunidade de estar em alguma igreja que pregaram sobre os 4 cálices? Essa promessa, ou seja, essas promessas estruturam a liturgia pascal e delineiam um movimento salvífico que vai da libertação à comunhão plena em Deus. Passemos para o terceiro ponto. Os 4 cálices do Ceder Pascal. 3.1. Cálice da santificação. Relaciona-se à separação do povo da escravidão egípcia, marca o início da celebração e expressa o chamado divino à santidade. Santidade aqui, pessoal, ou santificação, não é falar sobre usos e costumes, não é falar sobre usos de roupa, de bigode, de cabelo curto ou comprido, de calça comprida para as mulheres, que o homem não pode usar bermuda, não pode usar brinco, não pode usar pulseira, não pode usar isso. Isso aqui é algo que vem do coração. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela dizendo, nossa, a igreja mudou muito, é muita vaidade, é muita coisa. E eu perguntando para a pessoa, o que seria isso? Não, é as pessoas tudo usando brinco, calça comprida, cabelo cortado. Eu digo, minha filha, isso são usos e costumes. E essas coisas não impedem a nossa salvação, por hipótese alguma. Então, o cálice da santificação, a santificação justamente é essa separação do pecado, ok? Depois, 3.2, o cálice da libertação ou do juízo, que rememora as pragas do Egito e afirma que a libertação ocorre em meio ao juízo de Deus sobre a opressão. Na realidade, os egípcios, eles enfrentaram aquelas pragas terríveis, né? Depois, o ponto 3.3, o cálice da redenção, bebido após a refeição. Associa-se diretamente ao Cordeiro Pascal. E nos evangelhos, este cálice é interpretado por Jesus como o sinal da nova aliança em seu sangue. Lucas capítulo 22 e o versículo 20. Conferindo-lhe um sentido plenamente cristológico. E neste caso aí da redenção, da nova aliança, porque a velha aliança já estava ultrapassada e agora vinha uma nova aliança. Na velha aliança não houve perfeição, porque se houvesse não haveria necessidade de uma nova aliança. Para isso você pode ler o livro de Hebreus, que está bem claro quanto à nova aliança. Nova aliança em seu sangue, né, através de Jesus Cristo. Aí nós temos o cálice da redenção, e ele deu a sua vida por nós, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. 3.4 é o cálice do louvor, Hallel, tradicionalmente acompanhado pelos salmos 113 ao 118, que celebra a comunhão restaurada entre Deus e o seu povo e aponta para a alegria consumada da redenção. Portanto, no cálice do louvor aí, nós vemos o regozijo, a alegria pela morte de Cristo, porque trouxe a redenção, trouxe a libertação, trouxe a restauração. E o ministério de Jesus é um ministério de restauração e não de exclusão da pessoa. Jesus veio salvar e buscar aquele que estava perdido. Ponto 4. O cálice que Jesus não bebeu. A interrupção litúrgica. Durante a última ceia, Jesus declara, não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Lucas capítulo 22, versículo 18. Essa afirmação sugere que o 4º cálice, o do louvor e da consumação, não é plenamente bebido naquele momento. A celebração permanece aberta, incompleta, projetando-se para o futuro. E no 4.2, nós vamos falar sobre a dimensão escatológica.
A recusa de Jesus aponta para o banquete messiânico futuro, quando o reino de Deus será plenamente instaurado. Assim, o cálice não bebido torna-se o símbolo da esperança escatológica, conectando a ceia do Senhor ao ainda não ao reino. Não beberei do fruto da videira até que... Vejamos aqui uma análise exegética e teológica. A declaração de Jesus, não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, Lucas capítulo 22, versículo 18, confere com Mateus capítulo 26, versículo 29, com Marcos capítulo 14, versículo 25, constitui uma das afirmações mais densas de toda a narrativa da última ceia. Do ponto de vista exegético, trata-se de uma fórmula solene de adiamento, típica da linguagem profética, que introduz uma tensão escatológica entre o que já foi inaugurado e aquilo que ainda será consumado. A expressão fruto da videira era uma designação ritual para o vinho pascal. Ao afirmar que não beberia mais desse vinho, Jesus indica que a liturgia pascal atinge seu limite histórico. A antiga Páscoa, centrada no êxodo do Egito, chega ao seu cumprimento em sua própria pessoa. O gesto não é casual, nem apenas simbólico. É um ato consciente de suspensão da alegria ritual, sinalizando que a redenção exigirá antes o caminho da cruz. Teologicamente, essa afirmação aponta para 3 dimensões centrais. Dimensão cristológica: Cristo se apresenta como o verdadeiro cumprimento da Páscoa. Ao não beber o cálice final, ele declara que a libertação definitiva não se dará por meio de um rito, mas por meio de sua entrega sacrificial. Aqui eu expliquei sobre a dimensão cristológica. Dimensão escatológica: o verbo até que projeta-se a ceia para o futuro. O reino já foi inaugurado, mas ainda não completamente manifestado. O vinho que não é bebido na última ceia será bebido no banquete escatológico, imagem recorrente nos profetas, Isaías capítulo 25, versículo 6, e reafirmada no Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Temos aqui também uma dimensão soteriológica. A alegria do reino é adiada porque antes deve ser bebido outro cálice, o do sofrimento e do juízo. A recusa do vinho da celebração prepara o caminho para a aceitação do vinho amargo da cruz. Dessa forma, a ceia não se encerra plenamente no cenáculo. Ela permanece aberta na história da igreja, que vive entre a memória da cruz e a esperança da consumação final. Vejamos aqui o 4.3, que é o cálice do sofrimento no Getsemane. No Getsemane, o símbolo do cálice reaparece de modo dramático. Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, o versículo 39. Aqui o cálice representa o juízo divino, a ira contra o pecado e o peso do sofrimento vicário. O cálice que Jesus não bebeu na ceia transforma-se no cálice que ele decide beber na cruz. O cálice do juízo, sofrimento, ira e obediência redentora. Na tradição bíblica, o símbolo do cálice está profundamente associado ao juízo divino. Diferente do cálice da bênção e da comunhão, o cálice do juízo representa a manifestação da justiça de Deus contra o pecado, a violência e a rebelião humana.
E esse pano de fundo veterotestamentário é essencial para compreender o drama do Getsemane. O Antigo Testamento emprega repetidamente a imagem do cálice para descrever a ira divina. Salmo 75, versículo 8, na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber até as escórias a todos os ímpios da terra sorverão. Jeremias 25, 15. Toma da minha mão este cálice do vinho do furor e dá-os a beber a todas as nações. Esses textos revelam que o cálice não é apenas sofrimento humano, mas ato judicial de Deus. Beber o cálice significa, na realidade, submeter-se ao veredito divino. No Getsemane, quando Jesus orava, ou quando Jesus ora, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mateus capítulo 26, 39. Ele não expressa medo da morte em si, mas a consciência plena que assumiria sobre si o juízo reservado aos pecadores. O cálice é, portanto, o conteúdo teológico da cruz, a convergência entre justiça e misericórdia. Importa notar que Jesus não rejeita o cálice, ele se submete a ele, a segunda parte da oração. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Revela a perfeita obediência do Filho de Deus à vontade do Pai. O juízo não abolido, mas absorvido. Nesse sentido, o cálice do juízo não contradiz o amor de Deus, ele o revela. A cruz torna-se o lugar onde a ira de Deus, onde a ira justa de Deus contra o pecado, é plenamente expressa e simultaneamente plenamente satisfeita. Aí nós temos aí 4.4, a substituição vicária. Teologicamente, Jesus bebe o cálice do juízo para que a humanidade possa beber o cálice da redenção. Trata-se de um movimento substitutivo. O inocente assume o destino do culpado, inaugurando assim uma nova relação entre Deus e a humanidade. Ponto 5, as implicações para a ceia do Senhor. A ceia cristã não é apenas memorial, mas antecipação. Ao beber do cálice, a comunidade proclama a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 26. O cálice não bebido por Jesus reforça que a ceia aponta simultaneamente para a cruz e para a consumação final. Tranquilo? Vamos aqui às nossas considerações finais. O cálice que Jesus não bebeu revela-se como um dos símbolos mais profundos da teologia cristã. Ele expressa ao mesmo tempo renúncia, sofrimento, obediência e esperança. Ao suspender o último cálice, Jesus declara que a redenção foi inaugurada, mas ainda aguarda a sua plena consumação. Assim, a ceia do Senhor permanece como um ato de memória, de comunhão e expectativa escatológica. E as referências bíblicas aqui, Êxodo capítulo 6, versículos 6 ao 7, Salmo 113 ao 118, Mateus capítulo 26, versículo 39, Lucas capítulo 18, versículos 18 ao 20, 1 aos Coríntios capítulo 11 e o versículo 26. Aqui são as referências bíblicas. As referências consultadas, Bíblia Sagrada, de João Ferreira de Almeida, Bíblia Sagrada
já falei, né? Revista e atualizada. Jesus e as raízes judaicas da Eucaristia, Peter Brandt. A Ceia do Senhor, Joachim Jeremias. Jesus é a Vitória de Deus, N.T. Writing. Teologia do Novo Testamento, Udo Eichenelle. Passachin, o Mishnah. O ato de leitura, o Wolfgang Iser. A Cruz de Cristo, John Stott. Judaism, The First Centuries of Christian Era, de George Footmore. Essas foram as referências consultadas para este assunto tão pleno, tão maravilhoso, e a nossa esperança, justamente, a esperança da igreja é realmente a ceia do Senhor, né? Essa esperança com Cristo. E nós devemos, na realidade, lutar para isso, porque a ceia do Senhor, também conhecida como comunhão, é um momento sagrado na vida da vitória cristã. E por Jesus, na última noite, antes da sua crucificação, durante a ceia, os participantes partilharam realmente o pão e o cálice, simbolizando o corpo de Jesus, o sangue dele, né? Essa prática é fundamental para que a igreja ela tenha esse fundamento com Cristo. E a ceia é um lembrete do sacrifício de Cristo e da nova aliança que ele estabeleceu com o seu sangue. Mas que nós possamos ter essa esperança da ceia do Senhor, essa esperança de estarmos com Cristo, porque esta é a esperança da igreja. Aí tem um hino que diz, né, até que volte o Salvador, cercando a mesa do Senhor. A ceia vimos celebrar de Cristo a morte e anunciar. E com humilde devoção, render a Deus adoração. Até que volte o Senhor, até que mostremos o seu amor, com vida, fé e gratidão, participemos desse pão, obedientes a Jesus. Até que volte o Salvador, bebendo o cálice do Senhor. Seu nome quero bendizer e mais engrandecer. O sangue que ele derramou, o sangue que ele resgatou. Então veja que a nossa esperança justamente é estarmos com Cristo para toda a eternidade e que nós possamos entender este ato tão sublime, tão maravilhoso. E o cristão precisa realmente participar da Santa Ceia, né? E nós vemos aí o pão e o cálice, e Paulo não fala sobre participar magicamente do sangue, o corpo do Senhor Jesus, mais uma comunhão, mais uma confraternização, né? E nós temos aí um só pão, um só corpo, a igreja do Senhor realmente representa isso. E com a aplicação de tudo isso para o presente, embora não tenhamos os mesmos problemas da divisão na hora da ceia, mas nós podemos trazer para a igreja as nossas próprias divisões sociais, os nossos preconceitos, as nossas rivalidades, mas a ceia do Senhor é o momento em que devemos confessar a nossa arrogância, os nossos pecados e participarmos da ceia do Senhor até que volte o Salvador, né? A ceia do Senhor representa realmente um memorial, o mandamento de Jesus, e Jesus nos instruiu a fazer isso em memória dele. Por que a memória é tão importante, né? Em nossas vidas diárias, a igreja lida com muitas lutas, com muitos problemas e com muitas questões doutrinárias, mas é fácil nós nos distrairmos e nos esquecermos do memorial da Santa Ceia. E nós precisamos voltar ao essencial. A ceia realmente é um lembrete de que Jesus sofreu e morreu por nós. É a aliança do seu sangue, uma aliança eterna. Essa aliança se cumpre, né, que cumpre as profecias do Antigo Testamento, como Jeremias, que agora a lei escrita em nossos corações, e Ezequiel, que é a lavagem com água e recebimento do Espírito Santo. E a ceia do Senhor representa, na realidade, a proclamação do Evangelho, o alcance para as pessoas que ainda não encontraram-se com o Senhor Jesus Cristo
E a ceia do Senhor representa um rito temporário de antecipação, né? Até que ele venha. A ceia do Senhor não será celebrada na eternidade. Ela é um rito que aponta para o futuro, para o retorno de Cristo. Olhar para frente. Assim como os judeus do passado diziam próximo ano em Jerusalém. Ao celebrar a Páscoa, nós celebramos a ceia, lembrando que ela é uma antecipação do banquete messiânico no céu. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, e que nós possamos, na realidade, nos entregarmos a Deus de corpo, alma e espírito, e nós vemos aí a ceia do Senhor representa um alerta sobre o julgamento de Deus, já falei isso entre linhas em nossa live, que é um julgamento temporário, e Paulo afirma que a ceia do Senhor pode trazer julgamento físico sobre o cristão que a trata de forma leviana, né? Ela sugere que a fraqueza, a doença e até a morte entre alguns crentes de Corinto foram resultados dessa participação indigna de não entenderem a celebração da Santa Ceia. E o discernimento de si mesmo, o propósito do julgamento não é a condenação final, mas realmente viver uma vida disciplinada. E Deus disciplina os seus filhos para que eles não sejam condenados com o mundo, né? E representando aí o amor de Deus e a piedade. Embora não possamos ligar todo o sofrimento a um pecado específico, mas a Bíblia ensina em muitos casos que o pecado explícito pode trazer sérias consequências. Porém, em Jesus Cristo, nós temos o perdão dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você tenha gostado, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. E que você possa entregar-se de corpo e alma e espírito à presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nós possamos viver uma vida de submissão à presença de Deus, nos participando da ceia do Senhor, entendendo todas essas explicações e vendo que Deus está nos chamando ao ato de comunhão, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, ao participar da Santa Ceia, nós estamos publicamente manifestando, nós estamos proclamando a morte redentora de Cristo e estamos reafirmando a nossa fé e uma renovação da aliança, né? A ceia simboliza a nova aliança com Deus através do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a esperança. A ceia do Senhor aponta para o futuro, como já falei, quando Cristo voltará em glória e estabelecerá o seu reino, e ele vai assim renovar nossa esperança na promessa da sua vinda, né? Tenhamos essa esperança a cada dia, essa esperança a cada momento, e é muito importante nós entendermos tudo isso e estarmos participando desta comunhão plena. Um beijo, queridos, que Deus abençoe, que Deus ajude a todos, em nome de Jesus.